Meu chefe disse que eu não existia. Eu descobri que meu chefe estava tentando me apagar da empresa quando ouvi meu próprio trabalho sendo apresentado. Como se eu nunca tivesse existido. Foi numa reunião grande, numa segunda-feira de manhã. Sala cheia, diretores, gerentes, equipe inteira. Era uma apresentação importante sobre um projeto que tinha ocupado praticamente os últimos 4 meses da minha vida. Eu tinha criado o sistema, planejado a estrutura, resolvido os problemas técnicos, virado noites ajustando tudo para funcionar. E quem estava apresentando? Meu chefe, Eduardo. Até aí, nada estranho. Em muitas empresas, o gerente apresenta o projeto da equipe. Isso é normal. O que começou a ficar estranho foi outra coisa. Logo no começo da apresentação, ele disse: esse projeto surgiu como uma iniciativa da liderança do departamento. Eu franzi a testa. Iniciativa da liderança? Não, aquilo tinha surgido de uma proposta minha. Eu tinha levado a ideia para ele meses antes, mas continuei ouvindo. Talvez ele fosse mencionar meu nome depois. Talvez fosse só uma introdução. Mas os minutos foram passando e meu nome não apareceu. Slide após slide. Gráficos, processos, resultados. Tudo aquilo que eu tinha construído. E nada. Nenhuma menção. Nenhum crédito. Nenhuma referência. No meio da apresentação, um dos diretores perguntou: quem desenvolveu a parte técnica do sistema? Eu automaticamente olhei para o Eduardo, porque aquela era a pergunta perfeita para esclarecer tudo. Ele respondeu sem hesitar: a equipe do departamento. Equipe. Aquilo me fez recostar na cadeira, porque agora estava claro. Ele não estava esquecendo de mencionar meu nome. Ele estava evitando mencionar. Depois da reunião, algumas pessoas vieram falar comigo, parabenizar pelo projeto, mas a conversa sempre começava da mesma forma. Ouvi dizer que você ajudou bastante nesse sistema. Ajudou, não criou, não desenvolveu, ajudou. E foi naquele momento que percebi algo preocupante. Dentro daquela sala, naquele dia, a história já estava sendo contada de outra forma. A versão em que o projeto era da liderança, da equipe, de todo mundo, menos da pessoa que realmente tinha feito o trabalho. No final da tarde, fui até a sala do Eduardo. Bati na porta. Tem 1 minuto? Ele olhou por cima do monitor. Claro. Entrei e fechei a porta. Queria perguntar uma coisa sobre a apresentação de hoje. Ele encostou na cadeira. O que foi? Por que você não mencionou meu nome no projeto? Ele franziu a testa, como se a pergunta fosse estranha. Não achei necessário. Aquilo me pegou desprevenido. Não achou necessário? Ele cruzou os braços. Projetos grandes são resultado do trabalho da equipe. Não faz sentido destacar uma pessoa só. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos, porque aquela resposta parecia lógica, na superfície, mas ignorava completamente outra coisa. Eu desenvolvi o sistema inteiro, eu disse. Ele deu um pequeno sorriso profissional. Você participou bastante, sim. Participou. A palavra ficou no ar. E naquele momento eu percebi algo que fez um peso estranho aparecer no meu peito. Eduardo não estava apenas evitando dar crédito. Ele estava lentamente mudando a narrativa, transformando meu trabalho em algo coletivo, difuso, impossível de rastrear. Porque se ninguém soubesse exatamente quem tinha feito o quê, então ficaria muito mais fácil no futuro dizer que aquele projeto simplesmente não tinha dono. Quando Eduardo disse que eu tinha participado bastante, fiquei alguns segundos em silêncio. Não porque eu não tivesse o que responder, mas porque eu estava tentando entender até onde aquilo ia. Participado? Eu repeti. Ele girou levemente a cadeira como se a conversa fosse algo simples. Sim. Você ajudou muito no desenvolvimento. A palavra ajudou me incomodou quase tanto quanto participou. Eduardo, eu desenvolvi o sistema inteiro. Ele levantou as sobrancelhas como se aquilo fosse um exagero. Você foi a pessoa mais envolvida, claro. Mas muita gente contribuiu. Eu respirei fundo. Quem?
Ele pareceu surpreso com a pergunta. Como assim? Quem contribuiu no desenvolvimento técnico? Silêncio. Ele pensou por alguns segundos. A equipe ajudou com feedback. Aquilo não era desenvolvimento. Era comentário. Feedback não é criar o sistema. Ele suspirou, agora claramente incomodado. Olha, você está levando isso para um lado desnecessário. O projeto deu certo. Isso é o que importa. Aquilo me deixou ainda mais inquieto. Porque essa é exatamente a frase que aparece quando alguém quer encerrar uma conversa, sem resolver o problema. Para mim, importa quem fez o trabalho. Ele cruzou os braços. Você quer reconhecimento? A pergunta saiu com um tom estranho, quase como se aquilo fosse algo pequeno. Eu quero precisão, respondi. Não é a mesma coisa. Ele me observou por alguns segundos. Depois disse algo que me fez perceber que havia algo maior acontecendo. Dentro de uma empresa, projetos não são de uma pessoa só. Aquilo parecia um discurso pronto. Frases corporativas que soam razoáveis, mas que às vezes escondem outra intenção. Mas as pessoas que fazem o trabalho existem, respondi. E o trabalho deixa rastros. Ele inclinou a cabeça. Rastros. Código. Documentação. Histórico de arquivos. E-mails. Reuniões. Enquanto eu falava, vi algo mudar na expressão dele. Algo pequeno, mas perceptível. Ele não parecia mais tão confortável. Eu não estou dizendo que você não trabalhou, ele disse. Então por que você está evitando dizer isso em voz alta? Silêncio. Aquela foi a primeira vez que ele realmente ficou sem resposta. Depois de alguns segundos, ele se levantou. Acho que você está interpretando essa situação de forma pessoal demais. Eu quase ri. É difícil não interpretar pessoalmente quando seu trabalho desaparece em uma apresentação? Ele passou a mão no queixo, pensando, calculando. Olha, apresentações para a diretoria são sobre resultados, não sobre indivíduos. Aquilo não era verdade. Eu já tinha assistido muitas apresentações ali. Sempre havia responsáveis, sempre havia nomes, sempre havia alguém sendo reconhecido. Menos naquela. Menos naquele projeto. Eduardo, eu disse calmamente. Ele levantou os olhos. Se alguém perguntar diretamente quem criou o sistema, o que você vai responder? Ele não respondeu imediatamente. E aquela pequena pausa confirmou algo que eu já estava começando a perceber. Talvez ele ainda não tivesse decidido exatamente qual seria a versão final da história. Mas uma coisa já estava clara. Naquela reunião de segunda-feira, a narrativa já tinha começado a mudar. E se eu não fizesse nada? Daqui a alguns meses, aquele projeto que eu tinha passado 4 meses construindo poderia facilmente se transformar em algo que, oficialmente, ninguém nunca tinha feito sozinho. Depois que fiz aquela pergunta, o que ele diria se alguém perguntasse diretamente quem criou o sistema? Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos. Ele não parecia nervoso, mas também não parecia confortável. Era como se estivesse tentando escolher a resposta mais segura. Eu diria que foi um trabalho da equipe, ele respondeu finalmente. Aquilo confirmou o que eu já estava começando a entender. A versão oficial da história estava sendo construída, e nela, meu papel seria diluído. Mesmo que não tenha sido? Perguntei. Ele soltou um pequeno suspiro. Dentro de uma empresa, as coisas raramente são tão simples. Eu inclinei a cabeça. Na verdade, nesse caso é bem simples. Eu escrevi o sistema. Ele não respondeu. E aquela ausência de resposta dizia muito. Depois de alguns segundos, ele caminhou até a mesa e pegou uma pasta. Olha, vamos ser práticos. O projeto foi um sucesso. Isso é bom para todo mundo. Eu sabia o que ele estava tentando fazer. Encerrar o assunto. Transformar aquilo em algo pequeno. Não é bom para todo mundo se a história estiver errada. Ele colocou a pasta sobre a mesa. Você está preocupado com crédito. Eu estou preocupado com o funcionamento da empresa. Aquilo era outra frase pronta.
Mas, curiosamente, ela revelava algo importante, porque crédito dentro de uma empresa não é apenas ego, é histórico, é reputação, é o que define quem é confiável para liderar projetos no futuro. Crédito define responsabilidade, eu disse. Ele franziu a testa. Como assim? Se um sistema falhar, alguém vai querer saber quem desenvolveu. Se ele crescer e virar algo maior, alguém vai querer saber quem tem experiência para evoluir aquilo. Ele ficou me olhando em silêncio. Então não faz sentido fingir que ninguém fez o trabalho. Agora ele parecia mais pensativo. Talvez porque estivesse percebendo algo que não tinha considerado. Narrativas corporativas funcionam enquanto ninguém questiona. Mas quando alguém começa a apontar fatos, a história precisa se sustentar. Você acha que eu estou tentando roubar seu trabalho? Ele perguntou. A pergunta veio direta. Eu pensei por um segundo antes de responder. Ele apoiou as mãos na mesa. Isso não é a mesma coisa. Talvez não fosse, mas o resultado final seria muito parecido. Porque, se ninguém soubesse quem fez o sistema, então, no futuro, qualquer pessoa poderia aparecer como responsável, ou até mesmo como criador. Eduardo, eu disse. Ele levantou os olhos. Quem teve a ideia inicial do projeto? Silêncio. Você, ele respondeu. Quem escreveu o código principal? Outro pequeno silêncio. Você. Quem testou e ajustou o sistema durante 4 meses? Ele respirou fundo. Você. Agora os fatos estavam na mesa. Simples, objetivos, difíceis de negar. Então por que essa história mudou na reunião? Ele não respondeu imediatamente. Caminhou até a janela da sala. Ficou olhando para fora por alguns segundos. Quando voltou a falar, a resposta foi mais honesta do que qualquer coisa que ele tinha dito antes. Porque a diretoria presta mais atenção quando um projeto parece algo maior, algo estratégico, não apenas o trabalho de um desenvolvedor. Aquilo finalmente revelou o que estava acontecendo. Não era apenas sobre mim. Era sobre como o projeto era apresentado acima. Transformar algo individual em algo institucional. Algo da liderança. Algo da estrutura da empresa. E nesse processo, o autor original simplesmente desaparecia da história. Quando Eduardo disse aquilo, que a diretoria presta mais atenção quando um projeto parece algo estratégico da liderança, eu finalmente entendi o que estava acontecendo. Não era exatamente uma tentativa direta de roubar meu trabalho. Era algo mais comum dentro de empresas, algo mais silencioso. Transformar um trabalho individual em uma iniciativa da estrutura. E nesse processo, a pessoa que realmente fez o trabalho simplesmente se tornava parte do fundo. Ah, então você precisou que o projeto parecesse seu? Perguntei. Ele franziu a testa. Não foi isso que eu disse. Foi quase isso. Ele se encostou na mesa. A diretoria quer ver liderança gerando resultados. Se eu apresento algo como um projeto de um desenvolvedor, não chama tanta atenção. Agora a lógica dele estava clara. Para ele, o projeto precisava parecer algo maior, algo que justificasse sua posição de liderança. Mas havia um problema nessa lógica. E onde eu fico nessa história? Perguntei. Ele respondeu rápido. Você continua sendo parte da equipe. Parte da equipe. A frase parecia neutra, mas escondia uma diferença enorme, porque parte da equipe não é a mesma coisa que responsável pelo projeto. E dentro de uma empresa, essa diferença muda muita coisa. Promoções, reconhecimento, confiança da liderança, novas oportunidades. Eduardo, eu disse calmamente. Ele levantou os olhos. Se esse projeto crescer dentro da empresa, alguém vai perguntar quem criou a base dele. Ele cruzou os braços. E o que você quer que eu faça? Era uma pergunta direta. Pela primeira vez desde o começo da conversa. Corrigir a história. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Como? Na próxima apresentação. Na próxima reunião.
Quando alguém perguntar sobre o sistema, ele pensou por um momento, provavelmente avaliando riscos, consequências, narrativas. Você quer reconhecimento público? Ele disse. Eu quero precisão pública. A diferença parecia pequena, mas não era, porque precisão é algo que pode ser verificado. Código, documentação, histórico de desenvolvimento, tudo aquilo existia. Ele suspirou. Eu vou mencionar que você liderou o desenvolvimento técnico. Não era perfeito, mas já era algo bem diferente do que tinha acontecido na reunião anterior. Isso resolve? Ele perguntou. Eu pensei por alguns segundos e percebi algo importante. Aquilo não era apenas sobre aquela apresentação, era sobre algo maior. Resolve se virar a verdade oficial. Ele assentiu devagar. Entendi. A conversa terminou poucos minutos depois. Quando saí da sala dele, senti algo curioso. Não era exatamente alívio, mas também não era frustração. Era mais clareza. Porque, às vezes, dentro de empresas, histórias começam a mudar não por maldade direta, mas porque alguém percebe que uma narrativa diferente pode parecer mais conveniente, mais estratégica, mais interessante para quem está acima, e se ninguém questiona, essa nova versão lentamente substitui a realidade. Mas naquele dia eu entendi algo importante. Trabalho deixa rastros. Histórico. Resultados. E quando alguém tenta transformar um projeto em algo que não foi, às vezes a coisa mais poderosa que você pode fazer não é brigar, nem acusar, nem criar um conflito maior. É simplesmente colocar os fatos na mesa até que a história verdadeira seja impossível de ignorar. 2 semanas depois daquela conversa com o Eduardo, tivemos outra reunião grande. Mesma sala, mesma mesa longa, quase as mesmas pessoas da diretoria. Mas agora o motivo era diferente. O sistema que eu tinha desenvolvido tinha começado a gerar resultados acima do esperado. Alguns processos da empresa ficaram mais rápidos. Alguns custos tinham diminuído. E, naturalmente, quando algo começa a dar resultado, a diretoria quer entender melhor. Dessa vez, quem iniciou a reunião foi um dos diretores. Queremos falar sobre o sistema novo do departamento. Ele olhou para Eduardo. Parece que teve um impacto maior do que imaginávamos. Eduardo assentiu. Sim, os resultados estão sendo muito positivos. Até aquele momento, tudo parecia igual à primeira reunião. Mesmo tom, mesma postura. Mas então aconteceu algo diferente. O diretor perguntou: quem liderou o desenvolvimento técnico disso? Por um segundo, a sala ficou em silêncio. Eu senti aquele momento estranho em que todas as atenções começam a se direcionar para uma resposta específica. Eduardo olhou rapidamente para mim. Foi um olhar curto, mas suficiente. Então ele respondeu: o desenvolvimento técnico foi liderado pelo João. E apontou discretamente para mim. Foi uma frase simples, direta, sem discurso, sem explicação longa. Mas teve um efeito imediato na sala. Algumas pessoas viraram a cabeça na minha direção. Um dos diretores fez um gesto com a cabeça. Ótimo trabalho. Outro comentou. Então você conhece a estrutura inteira do sistema? Sim, respondi. A conversa seguiu naturalmente. Perguntas técnicas, possibilidades de expansão, ideias para aplicar o sistema em outras áreas da empresa. E, curiosamente, várias dessas perguntas começaram a vir diretamente para mim. Não para o Eduardo. Para mim. No final da reunião, um dos diretores se aproximou. Gostaria de conversar com você depois sobre possíveis evoluções desse sistema. Eu apenas concordei. Claro. Quando a sala começou a esvaziar, Eduardo passou por mim. Parou por um segundo. Acho que agora a história está correta, ele disse. Eu apenas respondi. Acho que agora está precisa. Ele assentiu levemente e saiu. Naquele momento, percebi algo interessante. Nada dramático tinha acontecido. Não houve discussão pública. Não houve confronto na frente da diretoria. Não houve acusações. A única coisa que mudou foi uma frase. Uma frase simples que colocou o nome certo no lugar certo.
E às vezes, é exatamente isso que define a diferença entre desaparecer dentro de uma empresa ou construir uma reputação dentro dela. Porque dentro de organizações grandes, histórias são contadas o tempo todo. Quem liderou um projeto? Quem teve uma ideia? Quem resolveu um problema? E se você não presta atenção, essas histórias podem mudar lentamente, ganhar versões diferentes, até que um dia, o trabalho que você fez já não parece mais seu. Mas aquela situação me ensinou algo importante. Trabalho real deixa evidências, resultados, conhecimento. E quando chega a hora certa, essas evidências acabam falando mais alto do que qualquer narrativa conveniente. Porque, no fim das contas, a história que realmente permanece dentro de uma empresa não é a que parece mais estratégica, nem a que parece mais elegante. É a que continua fazendo sentido quando alguém finalmente pergunta quem realmente fez o trabalho. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva para mais.